Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3. E aí, seu Paulo? Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Prazer em vê-lo. Estou tranquilo. Tem amigos meus. Ontem eu fui visitar um amigo meu, ele tomar um café com ele, que eu já não via ele, é marinheiro mercante. Aí falou, pô, Douglas, o que você come? Falei para ele, olha, rapaz, eu não como carne. Fora isso, eu ainda estou comendo algumas coisas bovinas, como queijo, tomo um pouco de leite uma vez ou outra, mas isso é uma vez ou outra. Aí você se incomoda de a gente tomar um café com leite, um pão com queijo? Eu falei, não, tá tranquilo, só não pode ter carne. Aí ele concordou, fomos lá na padaria, compramos, aí voltamos para o apartamento. Ele é marinheiro mercante, aí conversamos sobre o despertar, que ele despertou sobre muitos assuntos. Ele queria conversar alguma coisa comigo referente a isso, aí ficamos conversando, tomando café, sem a gente perceber, abrimos os olhos do amigo dele que estava próximo, aí começou a se interessar no assunto. É assim que acontece. É da forma mais natural, né? Então, hoje, minha família, ela respeita. Esse dia eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou parar de comer peixe a partir de junho, que é agora esse mês. Agora eu não estou comendo mais peixe. Só ovo. Mas e carne feito com plantas. Mas você fez essa opção de não comer carne nem peixe por uma questão então, de isso tudo foi amor depois aos que eu tive a animais? experiência na NASA. Como? Depois que eu tive a experiência na NASA. Sim. Pois é, e é sobre essa experiência que você vai falar hoje, né? Justamente. Agora eu sou assexual, já vou para 8 meses. Como? 8 meses como assexual. Não tem relação, nem tenho desejo nenhum com mais ninguém. Nenhuma mulher. Isso aí eu vi até uma entrevista sua sobre isso, e seria um tema, né, interessante também para se discutir. Sim, eu dei uma entrevista numa rádio aqui no Rio de Janeiro, chamada Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. O locutor ficou muito satisfeito, né? Ele falou que teve uma audiência muito grande e teve muitas telespectadoras, muitas ouvintes da rádio que ficaram admiradas e falaram, poxa, que bom ouvir isso. Né? Depois ele deu meu contato, teve uma ouvinte de São Paulo que falou, poxa, que coisa maravilhosa, eu vou espalhar essa entrevista do senhor para todas as minhas amigas, meus amigos, porque é difícil encontrar um homem assexual. Eu falei, mas eu me tornei, porque eu desejei isso, fiz contato em frequência com seres mais evoluídos nesse sentido, e eles me consideram essa oportunidade. Inclusive, eu estou ouvindo o assuntozinho agora. Eu sempre, quando eu entro nesses assuntos, às vezes eu sinto que eles estão mandando mensagem. Ok, é uns unidos que vão ouvir. Vamos aproveitar então aí o tema, né, que você já lançou, e eu quero te agradecer por você estar aqui com a gente mais uma vez. Já é a terceira entrevista que você concede ao nosso canal. Muito obrigado. E eu gostaria que você se apresentasse às pessoas que nunca assistiram a outro vídeo seu aqui no nosso canal, porque sempre tem pessoas novas, né? E aí fica à vontade para contar a sua experiência, o tema de hoje, e eu vou fazer aqui algumas anotações para depois a gente debater alguns tópicos relacionados, ok? Fique à vontade. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Bem, em primeiro lugar, Paulo, eu queria ser grato mais uma vez a oportunidade que você tem me dado nesse canal iluminado, de estarmos aqui para
os telespectadores que acompanham, os ouvintes também que ouvem. Meu nome é Douglas Fábio Zé Cavalcante, eu sou carioca do Rio de Janeiro, nascido em 15 de fevereiro de 1972, num bairro chamado Meia, no Rio de Janeiro, mas morei num bairro chamado Del Castilho, atrás de um shopping muito conhecido, que foi uma das 7ª fábricas eleita como o maior do mundo, chamado Nova América, fábrica de tecido. E quando eu morei em Del Castilho, desde criança, eu já tinha alguns hábitos diferentes, a um ponto de impressionar minha mãe. Eu, quando criança, aproximadamente 6, 7 anos de idade, eu fiz um alfabeto muito semelhante ao alfabeto numérico, de A a Z. E eu formei um grupo de crianças e a gente se comunicava através daquele alfabeto, para que os nossos pais não entendessem o que nós conversávamos. Quer dizer que você alfabetizou aí um grupo de crianças? Sim, nós criamos nossa própria letra. Eu criei o alfabeto todo, de A a Z, junto com um amigo meu, né? E aqueles códigos só nós tínhamos acesso às informações, que os nossos pais não teriam informações, nem os vizinhos, ninguém, só a gente entendia aqueles códigos. E podia escrever e falar também, ou só escrever? A gente escrevia e conversava um com o outro só escrevendo. A gente não falava, não. Era só escrita. Era português, mas com outras, com escrita. Era a nossa própria língua. Nós criamos nossa própria língua. E aí eu fui crescendo. E com o passar dos anos que eu fui crescendo, eu fui tendo muitas experiências, observando que algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim: você é diferente, você é diferente. Eu lembro que uma vez eu estava com um rapaz chamado Albino. Ele era da Igreja Assembleia de Deus, presbítero. Eu não sei se ele ainda se encontra vivo, fisicamente, entre nós. Vivo está, mas digo fisicamente. Mas eu lembro que uma vez ele me mostrou uma montanha, e eu enxerguei uma montanha por trás da montanha que ele me mostrou, e ele olhou para mim assim e falou assim: como é que você conseguiu enxergar aquela outra montanha? Que eu não tinha visto aquela outra montanha. Tinha uma montanha por trás da montanha. Eu falei: não sei. Então, eu, na minha adolescência, na minha infância, eu vivenciei muitas experiências que eu estava ainda adormecido no despertar, né? Agora, antes de começar esse assunto, Paulo, eu queria deixar claro, né, que eu não estou mais como pastor em templo físico. Por que eu estou falando isso? Porque houve alguns vídeos, que já dei entrevista aí com você, e os internautas, após eu colocar o meu WhatsApp à disposição, meu e-mail, uns entraram em contato comigo, inclusive um pastor chamado Evandro, lá da Bahia. Um beijo aí, povo da Bahia, tá? O povo da Bahia está assistindo aí, tá firme aí, hein? E o pastor Evandro entrou em contato comigo e falou: pastor, o senhor ainda é pastor? Eu entendi, eu falei: não, eu atuei como pastor, eu hoje sou universalista, porque após o meu despertar, não tinha como eu atuar como pastor dentro de um templo físico. Eu até que tentei, mas eu não conseguia mais. Por quê? Porque a sua consciência, quando se fala, ela se expande, na verdade, ela se expande para dentro, porque é uma viagem de autoconhecimento dentro de você. Aí você entende o mundo de fora. E eu pensava muito nisso, que quando a consciência se expandia, era no sentido de entender as coisas de fora, mas, na verdade, ela se expande para dentro para você entender as coisas de fora, não é se expandir para fora, ela se expande para dentro. Aí eu entendi porque que Jesus e Buda também, entre outros, falaram: está tudo dentro de você, a resposta está dentro de você.
O reino está dentro de você. Tudo está dentro de você. E aí eu comecei a entender isso. Eu falei, poxa, então todas as respostas estão dentro de mim. Não tem mais como ficar dentro desse templo físico. E aí eu fui visitando várias religiões, aí comecei a ter contatos telepaticamente com seres. E as coisas foram acontecendo. E nisso eu fui começando a entender, a montar as peças do quebra-cabeça. Quando eu tive a experiência referente à nave, foi justamente quando eu comecei a pesquisar, a buscar mais, para me compreender o que estava acontecendo. Então, eu lembro que eu fiz 3 dias de jejum, eu fiquei muito revoltado, querendo saber o que estava acontecendo comigo. E aí, logo após 3 dias, eu tive uma experiência que eu me vi fora do corpo. E, novamente, eu tive um contato com a Vitória, sendo que ela estava toda iluminada, energia pura, uma luz que não existe aqui, algo muito além. E nisso ela foi me levando em diversas dimensões, até eu me ver dentro de uma nave. E aí eu me vi dentro de uma nave, eu cheguei até a fazer mais ou menos um desenho, para se ter uma base. Em que ano, Douglas? Em que ano foi essa experiência? Isso foi em 2016. Eu tive experiências em 2016, 2017, 2018, 2019, que parou as experiências profundas, né? Eu lembro quando eu entrei na nave, eu só lembro a parte de dentro da nave, né? Aqui havia um ser de luz, aqui era a porta, e aqui havia um balcão, mas todo de energia pura. Tudo aqui era luz, mas dava para ver os detalhes das coisas ali. A Vitória, ela estava aqui, como um comandante. Na parte do corpo iluminado dela, haviam como se fossem brasões, né? Brasões, identificando ela como um ser muito importante. E eles não me deixaram entrar na nave. E ela não estava ali naquele momento. Eles foram lá, entraram em contato com ela telepaticamente. Ela veio até mim e conversou comigo. E ela falou, você tem certeza que você ainda quer ficar na Terra? Eu lembro muito bem dessas palavras que ela falou para mim. Você tem certeza que você quer ficar na Terra? E eu falei, eu ainda preciso ficar e concluir minha missão. Aí ela olhou para os outros comandantes, tudo por telepatia. Nenhum deles tinha boca, né? Era tudo telepatia, era pura luz. Lembrei até aquela parte da Bíblia que fala, vamos fazer a nossa imagem e semelhança, né? E ali eu voltei ao normal. Passou esses anos todos, e foi passando o tempo, aí eu tive outra experiência. Eu tive um encontro com ela de novo, vi meu corpo em cima da cama, e ali ela me levou para uma outra dimensão. Eu voltei para a nave de novo, e eu vi uma maca flutuando. Aí vi outra maca flutuando, aí vi outra maca flutuando. Cada maca que estava flutuando, haviam seres em estado de consciência, como se fosse deitado sobre a maca. E um deles era eu. Aí eu perguntei a ela, o que é aquilo ali? Só que eu não chamava ela de Vitória. Não era Vitória. Vitória era aqui, quando estava encarnada. E ela vai lá e pergunta os seres. Eles vão te dizer o que é aquilo. E aí eu perguntei os seres. Aí um ser chegou para mim, todo iluminado também. Chegou para mim e falou, você não está na Terra. O que está lá é um fragmento seu, você está aqui. Lá está um fragmento seu e você está vivendo uma experiência. E quando o seu corpo voltar ao pó, você volta ao seu universo original.
Eu falei, meu Deus, eu não estou entendendo nada. Até então, eu estava despertando ainda, né? Não tinha estudado física quântica, metafísica, mecânica quântica. E a mecânica quântica fala que somos energia. Uhum. E chega um momento que só seremos energia, não teremos mais contato nenhum com a matéria Quer densa e dizer que pesada. nesse momento você ainda tinha toda a sua consciência evangélica, bíblica, né, como pastor. Deve ter sido muito estranho para você Justamente, tudo isso. exatamente. Eu estava num processo de compreensão de quem realmente eu sou. E aí eu comecei a analisar, eu falei, realmente não tem sentido, né? Eu venho para cá, morro, passo por dor, sofrimento, que o nosso mundo é um mundo de sofrimento, um mundo material, um mundo físico. Aí comecei a matutar aquilo, né? E comecei a buscar conhecimento. Aí fui visitando vários tipos de religiões, até fui no racionalismo cristão. Um detalhe, depois que eu voltei da nave, dessa primeira experiência que eu vi ela, eu senti vontade de escrever. Eu nunca gostei de escrever, muito, e nunca gostei de ler. A partir dessa experiência, eu comia tudo que era livro que vinha, de religião, de cultura, de conhecimento. Eu li o livro de Enki, né? Li 2 vezes o livro de Enki, que é referente às tábuas sumérias. Aí li diversos livros kardecistas, de Emmanuel, Chico Xavier, André Luiz, né? Que Chico Xavier fala de André Luiz. Aí fui lendo, fui vendo filmes, aí vi filmes evangélicos, aí fui ver um pouco de... fui estudar um pouquinho sobre os rabinos, ver o que eles falavam sobre diversos assuntos referentes à Cabala. Aí eu fui fazendo uma viagem interna, mas eu sempre falava expansão da consciência. Mas, na verdade, são lembranças que a gente vai voltando dentro de nós, num mergulho, e a gente vai expandindo a consciência interior. E aí fui encontrando, eu fui na Rosa Cruz, me disseram que só entrava na Rosa Cruz quem fosse convidado. Falei, caramba, não conheço ninguém da Rosa Cruz, como é que eu vou ser convidado? Olha só, me lembro que eu passei em frente à loja deles, não lembro nem se é loja, acho que é loja. Assim. Aí, em Campo Grande, no bairro de Campo Grande, atrás de um shopping chamado West Shop, tem até hoje lá a loja. Aí eu passei lá em frente, lá, o salão deles lá, olhei o pessoal na porta e eu passei uma mensagem telepática. Eu já tinha tido a experiência, eu falei, os seres estão me vendo. Aí, por pensamento, eu mandei para o universo e falei, ó, eu queria entrar nessa loja aí, mas aí só entra se for convidado. A voz retornou a mim e falou assim, vai até lá. Aí eu fui até lá. Quando eu cheguei lá, aí comecei a conversar e contei mais ou menos minha história, o que tinha acontecido comigo. Inclusive, falei das naves e tal. Eu falei, poxa, eu tinha muita vontade de conhecer ele, mas eu fiquei sabendo que só pode entrar se for convidado. Na mesma hora, o rapaz puxou um convite e falou, toma, jovem, está convidado, pode vir. Quarta-feira, ou acho que foi sexta, um negócio assim. Eu falei, pronto, já estou convidado. Aí, gratidão. Né? E aí o tempo foi passando, e aí foram acontecendo várias coisas comigo, eu tive uma experiência, entrei numa frequência de buscar mais sobre ufologia, aí comecei a investir em ufologia. Aí comecei a ver filmes que foram me respondendo experiências que eu estava vivendo. Aí fui levado a assistir, eu até anotei aqui, né? Star Trek, Jornada nas Estrelas, a Nova Geração.
eu fui levado a ver essa série. Eu vi até pela Netflix. Uhum. E aí, assistindo a série, Jornada nas Estrelas, Nova Geração, ali são diversos episódios. E ali você vai vendo do início, do mundo físico, até o mundo extrafísico das consciências. Pronto, fechou o que eu queria. Aí depois fui levado a assistir Tucker. Tucker abriu mais ainda a minha mente. Inclusive, na série Tucker, que está no YouTube, que eu recomendo todos assistirem, mostra que existem seres alienígenas que às vezes entram na sua frequência para te manipular e ludibriar e te levar até determinados tipos de decisão que você não deveria ter tomado. Como é que se escreve o nome dessa série? Essa série que você falou aí. Tem gente que vai querer saber. Eu não entendi muito bem. Tolkien. Tolkien. Uhum. E também tem uma série muito boa, que tem algumas partes no YouTube, eles estão começando a liberar, chamado Livro Azul. O Livro Azul, eles abrem mostrando claramente determinados assuntos que eram ocultos pelo governo, não só dos Estados Unidos, mas diversos governos do mundo, mas que tem ligação com os Estados Unidos referente a seres que sempre visitaram a Terra. Uhum. Eu tive recentemente conversando com um psicólogo sobre o assunto, e o psicólogo falou, eu não abro para todo mundo que eu vou te falar, porém, como você está dentro desses estudos, você já compreendeu, inclusive já teve uma experiência dentro de uma nave, tem uma paciente minha que vem aqui no meu consultório, que ela sempre fala que está acostumada a ver naves descer e sair aqui no Rio de Janeiro, nas montanhas ali na área da Urca, do Pão de Açúcar, ela sempre vê naves durante a madrugada descer e durante a madrugada, bem cedinho, elas saírem, entrarem em portais e irem embora. Entendeu? Então, aí ele comentou comigo isso. Ele não comenta com ninguém, não. Uhum. Então, como eu conheço muitos profissionais na área, eu vou preservar aqui o nome dele. Então, o que acontece? O Livro Azul ele vai te ajudar a te dar essa visão. Agora, olha só que interessante. Eu vou compartilhar com você uma foto vou mandar para você, de uma conferência que teve aqui, de ufologia no Rio de Janeiro, recentemente, e me responderam o que eu acabei de compartilhar com vocês. Eu vinha anos buscando essa resposta. Quando eu comentei com um palestrante, ele falou, meu filho, você foi convidado a visitar uma nave em estado de consciência mesmo encarnado. Mesmo encarnado. Enquanto o seu corpo dormia, eles, como são seres muito elevados, tiraram você do sono, trouxeram você até a nave em estado de consciência. Eles têm essa possibilidade de fazer isso. Tem coisas, o palestrante falou para mim, que eu nem toco aqui em palestra, que é só entre aqueles que realmente estão bem aprofundados. Mas como você já tocou, ele falou no público, porque ele pediu para alguém contar alguma experiência. Eu levantei a mão lá, na conferência contei. O pessoal olhou para trás assim, né? Depois vieram até pegar o meu contato, para mim passar essa experiência. E ele falou para mim, existem vários casos igual ao seu. Olha só como é que uma coisa foi encaixando com a outra, né? Uhum. E com o passar do tempo que eu fui escrevendo, cada relato meu, se você for pegar o livro Entre o Céu e a Terra, Douglas Cavalcante e Neuza Cristina, você vai analisar lá no primeiro, segundo e no terceiro livro que eu dato algumas experiências minhas. Eu nunca fui de datar nada. Mas quando eu voltei da nave, eu comecei a datar. Eu já sentia
vontade de parar de comer carne, onde eu fui me tornando vegetariano. Gradativamente os anos foram passando e eu fui tomando nojo de comer carne, não pelo sentido da carne, pela violência que fazia os animais. Quando eu voltei da nave, Paulo, eu voltei com um outro olhar pelos animais. Eu já tinha um carinho. Eu passei a ver os animais como se fosse eu. Eu me coloquei no lugar deles. Eu voltei com uma outra visão. E no início, a família batia de frente, muitos batiam de frente, amigos meus, porque eu fui churrasqueiro. Foi churrasqueiro. Eu fazia churrasco com os amigos, fazia churrasco com a família. Em vários lugares eu fazia churrasco. Eu cheguei até a me inscrever em um curso de churrasqueiro profissional. Mas aí eu voltei diferente, aí comecei a largar esse lado. E a família batia de frente, todo mundo batia de frente. Mas eu tenho amigos vegetarianos, quando eu comecei a procurar, começaram me abraçando. Me abraçaram como se fosse família. E a minha família não compreendia, foi uma guerra muito grande. Mas como é que tudo é cultura? Tudo é cultura. A cultura foi mudando da família. Eu com a família comigo. Então a família começou a ir aceitando a minha forma de ver, de ser, de falar. Pô, a família que viu um pastor, que agora não é mais pastor nos tempos. Um pastor que só defendia a sua fé, só tinha a Bíblia como a verdade, a única verdade. Agora tem o todo. Um pastor que, de repente, se torna um universalista, que é livre e independente, que se vê como o próprio tempo. Eu vou fazer agora, no mês de dezembro desse ano, eu vou fazer 8 anos, 8 anos que eu não frequento mais tempo. E vivo tranquilo. Sou uma pessoa normal, faço natação, faço curso de pintura de tela, ando normal, vibro sempre alto, procuro vibrar alto. Quando eu vibro baixo, frequência baixa, me compreender outros seres. Eu, quando voltei da nave, eu percebi que eu voltei diferente. Eu tanto voltei diferente, Paulo, que tem uma internauta que eu conheci, que ela acompanhava os meus vídeos, não sei se ainda acompanha, mas que eu tive conversando com ela e ela chegou para mim e falou que tinha inveja de mim. E eu perguntei a ela, por que você tem inveja de mim? Qual foi o mal que eu te fiz? Esta é a parte 1. Assista também as partes 2 e 3.